Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto do dia 8 de abril de 2021. E o título é Solitude. Como anda seu relacionamento com a pessoa mais importante da sua vida? Sabe quem ela é? Você. Isso mesmo, você. Já parou para avaliar que se você não se sente bem consigo mesmo, nenhum lugar do mundo será interessante, bonito ou agradável o suficiente? Por que tantas pessoas entram em desespero diante da falta de companhia? Sentem-se solitárias, carentes e abandonadas. Estar sozinho não necessariamente significa sentir-se solitário. Em alguns momentos, essa é uma grande oportunidade de conhecermos a nós mesmos, curarmos feridas e ressignificarmos sentimentos, memórias e situações. Momento de reconexão e aprendizado, de conhecimento e reconhecimento. Possibilidade de viajar para dentro de si e explorar todos os recantos e encantos da sua própria alma. Iluminar os espaços sombrios e colorir as paisagens cinzentas. Fazer uma pausa e se permitir viver em total solitude. Solitude, ao contrário de solidão, nos traz uma sensação de paz, de plenitude. É estar conectado a si próprio, desfrutando de um tempo só para si, para suas reflexões, exposição de tudo o que precisa ser visto, aceito ou curado. Uma longa e boa conversa franca consigo mesmo. Uma pausa para ser ouvido sem interferências externas. A sensação de completude é tão imensa que reflete na aparência e em tudo à nossa volta. Passamos a ser uma companhia melhor, todos os lugares nos fazem sentir confortáveis e acolhidos. Praticar a solitude é um exercício de cura e autoamor. Uma pausa necessária em alguns momentos, para retomar o equilíbrio e lembrar que cuidar de si não é uma atitude egoísta. Ao contrário, é uma forma de tornar melhor o mundo que te rodeia. Quando estamos bem conosco, automaticamente contagiamos tudo à nossa volta, com os melhores sentimentos e energias. Nossa presença agrega, ilumina, e a partir daí tudo flui de forma mais leve e simples, sem esforço, sem imposição ou tolerância forçada. Se a, Ser apenas você, naturalmente é um prazer e uma conquista merecida. Quando os dias te parecerem pesados e sombrios, pause, pratique e desfrute a solitude. Você merece e o mundo agradece. Então vamos lá. Muita gente, né, confunde, né, não sabe o que é solitude, que é diferente de solidão. Porque a solidão é alguma coisa, é aquilo que pesa, né, que a pessoa se sente às vezes abandonada, sozinha no mundo, ao contrário de solitude. A solitude é você gostar da sua própria companhia, você estar bem com você mesmo. Quando você está bem consigo mesmo, você está bem em qualquer lugar. Né? Então você pode, qualquer lugar que você chegar, que você for frequentar, você vai estar se sentindo bem, porque você está bem com você. E se você é uma pessoa que se sente solitária, você pode estar rodeada de pessoas, você vai continuar com a sensação de solidão. Né? Existem casais, por exemplo, que a gente fala que vivem numa solidão a dois, né? Dividem uma solidão a dois, porque estão ali fisicamente, né, presentes, mas emocionalmente ausentes. Então, não há uma conexão emocional e afetiva. E cada um ali, apesar de estarem dividindo o mesmo espaço, estão ali com sentimentos de solidão, de não ter parceria nem compartilhamento. Então, a solidão nem sempre representa a pessoa estar sozinha fisicamente. Ela pode estar cercada de pessoas, mas ela está tão desconectada do ambiente que a cerca que ela continua sendo uma pessoa solitária. Ao passo que na solitude ela está tão conectada com ela mesma, ela está tão bem com ela mesma que ela está bem onde ela estiver. E é até interessante que às vezes a gente cria certos padrões
esse texto até linka com o que foi na segunda-feira, né? Que foi lançado na segunda-feira, que é justamente da gente quebrar os padrões que nos aprisionam. E muitas pessoas acabam achando que para ser feliz, que para estar bem, elas precisam estar acompanhadas, elas precisam ter uma companhia, elas precisam estar com outras pessoas. E nem sempre é assim. Às vezes você fazendo algumas coisas sozinha, você acaba até descobrindo coisas mais interessantes que talvez você não visse antes. E quantas pessoas, às vezes, por pura carência, não estão bem com elas próprias, mas acham que sente aquela necessidade, tem medo de ficar sozinha e acaba aceitando aí qualquer tipo de companhia, acaba se envolvendo em relações tóxicas, se sujeitando aí, né, a abusos, a oportunistas por conta desse medo de enfrentar a si mesmo, né? Porque às vezes a pessoa ela sente essa necessidade de validação externa, de ter outra pessoa, porque ela não se conhece completamente. Ela não gosta dela o suficiente porque talvez ela não se conheça. Então, às vezes a gente precisa dessa pausa, desse tempo, da gente realmente se aprofundar, mergulhar na gente mesmo, para a gente se conhecer e gostar de quem a gente é, né? Trabalhar isso. Às vezes a gente tem que limpar algumas sombras, né? Aparar algumas arestas. E é importante, porque tem uma frase que diz, eu já disse, tem os textos, é uma frase que eu gosto muito, que quem não é um bom ímpar jamais será um bom par, né? Porque é, as relações, tanto relações afetivas de casal, como qualquer tipo de relação familiar e tudo, quando a gente cria essa dependência, essas relações ficam pesadas, elas não fluem, né? Elas não têm leveza. Porque a gente acaba jogando a carga nas costas de outras pessoas, acaba jogando a responsabilidade pelo seu bem-estar, pela sua felicidade nos outros. E ninguém tem que ter essa responsabilidade, né? Ninguém merece carregar esse peso. Então, se a gente não conseguir se trabalhar para viver bem com a gente mesmo, a gente vai acabar é, transferindo essa responsabilidade para pessoas que não merecem isso. Né? Então, as pessoas normalmente nos rodeiam. É por isso que a gente precisa ser uma pessoa plena, né? Estar em plenitude com a gente mesmo para a gente conseguir criar relações saudáveis. Essa coisa de metade da laranja, a tampa da panela, né? Isso não corresponde à verdade. Ninguém tem que te completar. Você tem que ser uma pessoa completa para poder fazer parte do universo das outras pessoas que também são pessoas inteiras, completas. Ninguém tem que completar ninguém, né? A gente pode compartilhar as experiências, a vida, as nossas alegrias, os nossos momentos de dificuldade, mas a responsabilidade maior é nossa, né? Pela nossa vida. Então a gente tem que ser inteiro, a gente tem que estar ciente da nossa da nossa responsabilidade, estar consciente dos nossos potenciais, né, para a gente conseguir realmente caminhar aí com mais fluidez, com mais leveza. Eu lembro assim, a primeira vez, né, a gente às vezes acha que, né, tem aquela coisa de que sempre que você vai em algum lugar, você tem que estar acompanhado, você vai viajar, tem que ser com mais pessoas, com, né, muita gente, ir a um cinema, ir a um show. E assim, a primeira vez que eu fui, teve uma vez que eu cismei, eu queria ir num show, não tinha nenhuma amiga estava disponível tal, mas eu queria muito assistir. E assim, eu nunca tinha ido sozinha, né, num show, mas naquele dia eu falei, ó, quer saber? Eu vou sozinha mesmo, né? E só que você fica achando que, eu vou sozinha, não vou me divertir. Gente, e foi muito bom. E depois disso, aí eu aprendi que assim, a gente não pode depender dos outros para fazer as coisas que a gente quer, né? Então, é lógico que tem lugares que é muito melhor, que não tem graça às vezes você ir sozinha. Tem coisas que não tem graça a gente fazer sozinha. Mas algumas coisas a gente pode.
fazer sem depender dos outros. Então, você assistir um show que você quer assistir e não tem ninguém que queira ir ou que esteja disponível para ir, se é algo que você quer muito, você pode ir. E isso não quer dizer que você não vai se divertir. Como depois aí foi no cinema, queria assistir um filme, e aí eu falei, eu vou assistir, quero assistir esse filme, né? Que faz muitos anos que eu não vou no cinema, né? Mas ainda naquela época eu falei, eu vou, depois, eu criei, depois que você vai a primeira vez, aí abre a porteira, né? Aí você entende que dá para. Agora, tem coisas, tem lugares que a gente prefere ir com mais pessoas, com às vezes a família ou com os amigos, né? Mas assim, eu hoje entendo que a gente tem coisas, tem situações que você pode ir, você e a sua própria companhia, e que vai ser tranquilo e você vai se divertir do mesmo jeito, que vai ser bom do mesmo jeito, né? Então, é algo que a gente tem que trabalhar nessa questão da solitude, porque nem sempre a gente vai poder contar com outras pessoas, né? A gente acaba dependendo demais dos outros e acaba deixando de fazer coisas importantes para a gente. Então, é um aprendizado e às vezes até uma oportunidade, né, de você perceber as suas capacidades, de perceber o quanto você tem de potencial para solucionar, para enfrentar desafios, né? Depois que você a primeira vez às vezes a gente vai meio inseguro, não sabendo, né, como que vai ser e tal, e até você descobre quanta gente tem é descolada, assim, né? Tem esse desapego e vai, e quer fazer e vai, né? Quando eu fui no show, por exemplo, depois eu vi que tinha várias pessoas ali, principalmente mulheres, né? Interessante isso, né? Sozinhas assistindo o show. Né? Quando eu fui no cinema também, porque no fim eu acabei sentando do lado de uma pessoa que também tinha ido sozinha, a gente acabou conversando e olha só, né? Era a mesma, ela também, eu estava a fim de assistir, aí eu vi, não sei o quê. Foi sozinha também. E aí você começa a ver que é algo que às vezes né, é um monstro pra gente, né? É uma coisa assim super assustadora, é, é algo que é comum, né? Muitas pessoas entenderam que elas são uma boa companhia para elas também. Né? E aí você acaba sendo uma boa companhia para qualquer pessoa, porque você não é aquela pessoa que cobra demais, aquela pessoa que pesa, né? Porque tem gente que às vezes fica naquela cobrança. É, já conheci também pessoas assim, né? Que é a pessoa cobra aquela atenção, que você tem que sempre estar disponível, às vezes você não está, né? E aquilo cria um peso, porque às vezes a pessoa te cobra e você acaba se sentindo mal. Você fala, poxa, eu não, né, não tenho como ir, mas você fica chateado que você não pode fazer, compartilhar aquele momento com a pessoa. Às vezes você tem um outro compromisso e a gente acaba entrando nessa né, divisão aí, né, nessa insegurança e se sentindo mal às vezes pelo peso que o outro joga em cima da gente. E isso também é algo que a gente tem que aprender a se blindar, né? Porque assim como você tem que aprender a, a gostar da sua própria companhia, você não pode permitir que outras pessoas te obriguem a ser uma companhia constante. Assim, eu acho que os melhores momentos é quando há aquela. Você vai por livre e espontânea vontade, né? Você vai de forma voluntária, você quer estar ali e você não está por obrigação. Né? Aliás, fazer as coisas por obrigação é uma coisa que eu acho péssimo em qualquer situação. Quanta gente faz as coisas porque se sente obrigado a fazer e ninguém tem que ter obrigação de fazer. Né? Diferente assim, lógico, a gente tem as nossas responsabilidades, que a gente tem que ter consciência de que elas são as nossas responsabilidades.
né? São os deveres que a gente tem que cumprir por questões, por exemplo, no trabalho, você tem o seu horário, você tem as suas tarefas ali, você tem que cumprir. E você vai receber uma remuneração por aquilo, né? Algumas responsabilidades a gente tem, como pais, como pai, como mãe, a gente tem as nossas responsabilidades. E que não são um peso quando você entende que aquilo é algo que nasceu de uma escolha sua, né? E mesmo que não seja, se às vezes, né, tem algumas pessoas que acabam sendo pais assim de uma forma mais inesperada, né? Mas nada é por acaso, nada chega na nossa vida por acaso. São sempre oportunidades de aprendizado. Então a gente entende que aquelas responsabilidades são as nossas oportunidades de evolução. O que é diferente de você fazer alguma coisa por obrigação, né? Por exemplo, às vezes alguém vai acompanhar uma pessoa em algum lugar que ela não está afim de ir, vai numa festa porque ela se sente obrigada a ir, né? Ou porque com medo de que as pessoas reparem na ausência dela, critiquem a ausência dela, mas ela não está com vontade de ir naquela festa porque ela tem que ir, né? Essa coisa de se sentir obrigado a ir. Então, isso é algo que a gente não deveria se forçar, né? Porque a gente acaba se colocando em situações desfavoráveis, desconfortáveis, e por coisas que às vezes não tem necessidade, né? Você deixar de ir numa festa que você não está com vontade de ir, ou então às vezes frequentar, por exemplo, tem gente que frequenta a religião da família, porque a família toda vai e ela não se sente ali integrada, ali não se sente acolhida, vai por obrigação. Isso acaba sendo a pessoa se autoflagela, né? Vai se impondo ali um sofrimento por algo que não faz sentido para ela. E isso é uma coisa que depende muito da escolha dela, né? As coisas que dependem da nossa escolha, a gente não tem que se obrigar por conta de terceiros. Se a gente pode escolher, a gente tem que escolher o que nos faz bem, o que nos traz equilíbrio, o que nos deixa em paz com a gente mesmo, né? Que é diferente das nossas responsabilidades, né? E que também derivam das nossas escolhas, certo? Então, é isso, mais ou menos isso. Então, que a gente tente realmente praticar mais essa solitude e aprender a cada dia gostar mais e mais da gente mesmo, porque nós somos a primeira pessoa, assim, a mais importante, porque se a gente não está bem, a gente não consegue fazer bem para ninguém. É como aquela história da máscara, né, no avião, que quando, né, num caso de ali uma turbulência, algum desequilíbrio lá, um momento meio desafiador, num voo que as máscaras de oxigênio caem, qual é a orientação? Primeiro coloque em você, para depois você conseguir auxiliar os demais. Agora, se você não está conseguindo respirar, como é que você vai auxiliar os outros? Então, não é egoísmo a gente cuidar da gente, da gente ter a gente como prioridade, muito pelo contrário. Cuidando da gente que a gente pode agregar muito mais e auxiliar muito mais a todas as pessoas que nos rodeiam, certo? Então é isso. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um. Um recadinho aqui. Eu falei, né, que ia fazer, né, mudar ali um conteúdo. Estou gravando agora só 2 vídeos, né, na semana. E eu falei que ia fazer dos oráculos, tal. Então, assim, eu estou aí estudando a melhor forma de fazer isso. Então, provavelmente mais para o mês que vem, tal, que eu consiga começar esse novo conteúdo aí, que eu quero fazer uma coisa bem legalzinha aí pra gente, tá bom? Então, um beijo no coração de cada um. Até um próximo conteúdo.